Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos começar a nossa reunião essa noite. Salmo 145, versículos 1 a 3. 145, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Vamos orar, né? Jesus, nós somos gratos a Ti. Obrigada por este momento, pelas nossas vidas, porque o Senhor tem sido generoso conosco. Recebe-nos na Tua presença. Fala conosco e nos ensina essa noite. No Teu nome. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor, pedir que Ele abra os nossos olhos, que nós estejamos na presença dEle aprendendo e sempre recebendo mais a Sua presença. Olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Te agradecemos pela Tua infinita bondade sobre as nossas vidas, que Tu estás conosco, Senhor, em todos os momentos, no vale da sombra da morte, Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nós Te louvaremos. Na sombra da morte,
tribulação. No dia da tribulação, eu não temerei o mal, pois tu és a minha alegria, minha alma se apegou a ti. Tu me cobres com tuas asas e eu sei que seguro estou. Tu me livras dos laços do inimigo, pois tu és o meu pastor e nada me faltará. Eu te adoro, Jesus. Só em ti eu confio, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Meu socorro presente, Jesus. Soberano Deus, tu és a minha habitação. Eu vou para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para ti, Jesus. Eu corro para ti, Jesus. Eu corro para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para ti, a cruz. Eu corro para ti, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Só em ti eu confio, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Eu te adoro, Jesus. Meu socorro presente, Jesus. Soberano Deus, tu és a minha habitação. Senhor, Vou para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para a rocha mais alta do que eu. Eu corro para a tua cruz. Eu corro para ti, Jesus. Senhor Jesus, tu és a nossa habitação. Nós declaramos, Senhor, que é um prazer estar em tua casa, Senhor. É um prazer estar na tua presença. É um prazer te louvar com as nossas vidas. Os teus tabernáculos, Senhor, são a nossa casa, a nossa alegria. Como a versão os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. Ao encontro, casando e aninho para si.
Senhor, nos seus átrios, vale mais que o pardal encontrou caseando e aninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou caseando e aninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei os teus altares, ó Senhor. Eu encontrei os teus altares, ó Senhor. Ó Senhor, eis-nos aqui diante da Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua presença nas nossas vidas. Nós queremos te entregar mais, Senhor, das nossas vidas a cada dia. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e
Senhor, continuar na tua presença nesse momento, Senhor. Continue, Senhor, a nos ensinar, a derramar as tuas bênçãos, Senhor, nas nossas vidas, com a tua palavra, com a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos recolher os nossos dízimos, as nossas ofertas. Somos gratos ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado e nada tem nos faltado. É uma oferta de alegria na presença do Senhor. O Manuel vai orar, consagrando nossos dízimos e as nossas ofertas. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu tens suprido as nossas necessidades. Que Tu continue, Deus, nos abençoando, suprindo todas as necessidades, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que Tu possa abençoar cada um que está aqui nessa noite. Amém. Nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Sem nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. As crianças, quem vai para o cultinho? Vamos orar. Amém. Vamos orar pelas crianças que vieram. Feche os olhinhos, tá certo? Vamos orar, irmãos. Jesus, nós somos gratos a Ti pela vida das crianças, de maneira especial pelas suas famílias,
Que o Senhor abençoe, guarde do mal e que sejam criadas no temor do Senhor. Abençoe a igreja, o ministério infantil, quem vai ministrar nos seus corações. Tudo nas tuas mãos, Senhor. Prepara, Pai, pela tua misericórdia as próximas gerações e nos guarda do mal. No teu nome, amém. Podem ir. Amém. Terça e quinta nós temos reunião na igreja. Terça, nosso culto de intimidade com Deus, oração, estudo bíblico. E quinta-feira, nossa escola bíblica. A sala que começou na quinta-feira, dando noções, né, de hermenêutica, uica, foi maravilhoso, foi muito bom. Então, a gente gostaria de incentivar os irmãos, tanto os que estão aqui, como os que estão nas suas casas, né, que não conseguiram, por algum motivo, estar aqui, a participar, porque é enriquecedor e nos ajuda a compreender melhor as coisas. Amém, queridos? Domingo, nosso culto de celebração, esse aqui, tem sido uma bênção. Hoje, Batista ficou bom, né? Já está um tempinho entre nós, ele vai retomar o estudo no livro de Miqueias. Então, ele está com a oportunidade, amém? Pode vir, Batista. Colocar o que o Senhor colocou, né, no seu coração. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite, para a gente avançar na nossa reflexão, que nós estamos trabalhando o livro de Miqueias. Tem sido bom, tem sido uma bênção. Glória a Deus. E a gente mencionou quinta-feira sobre uma introdução à interpretação bíblica. A gente tratou alguns assuntos sobre o termo e algumas regras da hermenêutica para a gente compreender a palavra e refletir juntos, todos compreendendo a Escritura, nessa ferramenta fundamental, importante para todos nós. Nós estaremos dando continuidade na quinta-feira que vem, e os irmãos estejam atentos. A gente vai falar de uma maneira mais bíblica. A gente deu algumas introduções e a gente vai adentrando cada vez mais para assuntos relacionados à igreja, relacionados ao reino de Deus, a palavra do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Miqueias. Nós estaremos dando continuidade no capítulo 4. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 4. Todos encontraram? Vamos ficar de pé. Existia um costume judaico na sinagoga que eles ficavam em pé, liam, sentavam. Possivelmente foi um costume que apareceu lá em Esdras, quando eles leram em pé a palavra de Deus. Eu não vou dizer que é reverência à palavra, alguns dizem isso, pode que seja também. Mas nós reverenciamos a palavra de Deus não por conta da nossa postura, mas por causa do conteúdo e da nossa reverência à própria palavra do Senhor. Mas é uma maneira da gente, quando às vezes oramos de joelho, nessa rendição, né, que a gente também tenha essa prática de maneira comum, tá certo? Não é uma regra, glória a Deus. Mas é bom a gente praticar costumes ou tradições que são boas, já são orientações de Paulo. Diz assim a palavra de Deus: mas nos últimos dias
acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas e será exaltado acima das colinas, e pessoas afluirão em direção a ele. E muitas nações virão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitas pessoas, e repreenderá nações poderosas distantes, e suas espadas se transformarão em arados, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Amém? Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela leitura desta porção da Tua Palavra, e nós estamos à disposição do Espírito Santo do Senhor, e te clamamos, rogamos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, ilumine nossa mente e nosso coração, para que possamos ouvir, compreender e praticar a Tua Palavra. Se conosco, meu Deus, nesse momento, com todos que estarão ouvindo e fazendo uma reflexão mediante a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Continua abençoando a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou fazer aqui um resumo novamente do capítulo 1 ao 3, tá bom? Espero que os irmãos já tenham compreendido até aqui. Quando a gente chega no capítulo 4, como a gente viu no capítulo 1 para o 2, teve uma mudança drástica. Do capítulo 2 para o 3, há uma continuidade leve, mas também uma mudança ali nos acontecimentos. E quando nós chegamos aqui, há um salto. Miqueias dá um salto gigantesco, se formos fazer uma análise escatológica, somente, né? Claro que eu gostaria que os irmãos, à medida que a gente comenta um texto bíblico, e a gente está vendo isso em hermenêutica, os irmãos pensem no escritor imediato, naquele que escreveu, seu período, seu tempo. Nós estamos aqui no 8º século antes de Cristo, a gente já mencionou. Então, os irmãos, é preciso fazer essa viagem ao passado, né? A gente precisa ter essa disposição bíblica aqui de estar estudando a história. Apesar de ser um livro de profecia, ele também contém um período histórico, porque já aconteceu. Então, quando nós retornamos ao período de Miqueias, tudo que envolve os acontecimentos daquela época, a gente compreende melhor a linguagem do profeta, a gente compreende melhor o que estava acontecendo naquela época. A gente mencionou já aqui, e está fortíssimo presente no capítulo 3, que era uma injustiça social tremenda. Os irmãos sabem que os pobres estavam cada vez mais pobres devido à perda de suas propriedades, devido à guerra da Assíria, que se intensificou na região do Cefelá, e ali muitas cidades pequenas do interior foram saqueadas, tomadas, muita gente perdeu seus lotes, seus terrenos, e migraram. Foi um verdadeiro êxodo de pessoas dali para Jerusalém, principalmente, já que Samaria foi tomada pelos assírios.
Então nós temos uma movimentação de guerra. Os irmãos pensam aí no temor, no medo das pessoas. Por isso, quando a gente começa a ler alguns versículos, a gente começa a compreender a linguagem e a preocupação do escritor, certo? A gente vai ver aqui a tranquilidade que vai acontecer concernente ao futuro de Israel, já que o assunto aqui em foco, no seu contexto imediato, é o povo de Israel. E Jerusalém é um destaque nessa passagem e demais aqui do livro de Miqueias, porque Jerusalém ainda está de pé quando Miqueias está profetizando. O reino de Judá ainda está funcional. Amém? Eu gosto de dizer esse amém aqui, irmãos, mas não é para terminar o culto e a gente ir embora. O amém para os judeus é que vocês fiquem dizendo o amém, vocês concordam, vocês estão entendendo, embora o significado da palavra amém seja verdade, é verdade, certo? Mas não seja uma verdade porque estou eu aqui fazendo algum comentário, mas que os irmãos possam perceber na leitura bíblica, no andamento do que nós estamos estudando, e que os irmãos se sintam instruídos, né? Estamos aprendendo à medida que nós estamos ouvindo e lendo a palavra de Deus. Eu fiz uma pesquisa, porque essa expressão nos últimos dias é muito presente na literatura dos profetas. E eu fiz uma análise aqui, irmãos, é um pouquinho de história, certo? Da Segunda Guerra Mundial. E eu queria, não é fazer paralelo nem comparação, quero só dizer um episódio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que eu sei que todos os estudantes têm conhecimento desse fato. Os irmãos já ouviram falar no dia D, né? Que teve na Segunda Guerra Mundial. Foi uma proposta de alguns líderes de nações para fazer uma invasão na França, e eles retomarem a Europa a partir daquela região, e o lugar escolhido foi a Normândia, né? Lá na Normândia, eles fizeram um ataque anfíbio, né? Foi por água, eles chegaram nas praias, né? Muitos soldados, bem cedinho da manhã, e houve uma invasão, e as tropas alemãs, elas sofreram ali um ataque certeiro, né? E ele ficou conhecido como o dia D, que foi uma estratégia, e não se sabia de fato qual seria o dia e a hora desse ataque, certo? Que é um termo militar, né? Não sou muito bom de inglês, mas seria o D-Day, né? D-Day, o D é um D, né? D-Day, o dia D, certo? Que foi um termo usado por eles. Claro que outros termos relacionados a isso foram também utilizados, mas eles evitaram repetir o dia D, fizeram outras letras do alfabeto aí. E os irmãos, não vou dar aqui todos os detalhes desse episódio, eu só estou querendo chamar a atenção aqui. Para os irmãos, aqui estavam em guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista lá, que se apossou, tomou conta dessa parte da Europa, e as tropas americanas e do Reino Unido e outras nações, do Canadá, por exemplo, eles se reuniram e fizeram esse ataque. Tá certo? Nesse dia D, vou dizer aqui uma estatísticazinha que eu encontrei, foi essa operação, ela ficou muito conhecida naquele período, e foi um ataque que teve baixas relacionadas ao número de perca de soldados. De todas as campanhas que fizeram, essa foi uma que teve uma perda muito significativa para os aliados. Tá certo? Não sei se o número é exato, chegou apenas a 132 mil soldados, aí que eu não sei se realmente morreram ou foram atingidos. Mas olha só, esse número para eles é baixo. Irmãos, é muita gente. Mas para eles foi uma perca baixa, porque teve uma perca lá de 900 mil soldados num ataque que eles fizeram, que foi o cerco de Leningrado, certo? Aí teve um outro cerco, teve uma outra campanha de Kiev,
uma operação Bagration, Kursk e Berlim, e uma campanha francesa de 1940. Nessas aí, o número ele foi decrescente, né? E essa daqui, que a gente sabe que eu estou comentando aqui, o dia D, foi onde teve uma perca bem menor. Tá certo? E, consequentemente, as outras campanhas que foram acontecendo até chegar ao final da Segunda Guerra, que foi lá em 1945. Esse dia D, ele aconteceu no dia 6 de junho de 1944, certo? Esse acontecimento aí, quando os Estados Unidos, eles começaram numa reunião com as outras nações, eles fizeram esta invasão. Por onde foi que chegou? Eu falo aqui na Normândia, as tropas aliadas, elas lançaram um grande desembarque anfíbio, que é por mar, né? Pela praia. E desembarcaram, e eles estavam lá com essa operação, ela foi chamada também de Overlord. E a data do dia D que eu falei. O objetivo foi abrir frente para que a Europa ocidental, naquela região, ela fosse retomada e libertar a França do domínio nazista. Isso aconteceu e vai ter desdobramentos aí da Segunda Guerra Mundial, que eu não estou aqui querendo falar sobre a Segunda Guerra, estou querendo só mencionar esse dia D, para trazer luz aqui aos irmãos, que na Escritura, Deus também tem um dia dele, viu? Nós não vamos tratar isso aqui, eu acredito que o Bruno já falou, do dia do Senhor. Já foi falado aqui, talvez não tudo sobre esse dia, mas o dia do Senhor, ele está vinculado a essa expressão aí, os últimos dias. Os últimos dias está relacionado também à expressão o dia do Senhor que nós encontramos na Escritura, embora não é a mesma coisa. E aí, eu fiz aqui algumas anotações e fui atrás do significado aí dessas palavras. Não vou dizer todas, porque é muita palavra hebraica aí para a gente ver, né? Eu não sou muito bom de hebraico. Estou aprendendo ainda a lidar só com a palavra mesmo. Tá certo? Mas os últimos dias está relacionado a últimos tempos proféticos, de maneira profética seria os últimos tempos. E isso envolve a situação atual, na visão hebraica, na visão de Israel, a situação atual em que vive a humanidade e a situação futura, e o Bruno já falou isso aqui também, que eles têm uma percepção da era que estamos e da era vindoura, certo? Então, esses últimos dias, na linguagem profética, ela tem um conteúdo, tem um teor escatológico que vai envolver a chegada ou a vinda do Messias e tudo que envolve essa vinda. Para Israel, ou para os profetas, principalmente aqui desse período dos profetas que escreveram, que fizeram suas literaturas, não era muito claro para eles, irmãos, com muita nitidez, a presença da igreja, ou a era da igreja. Então, quando a gente lê alguns livros de profecia, e Miqueias é um caso aqui para nós, que nós estamos observando, a gente às vezes nem se encontra aqui nessa história. É como se nós não estivéssemos inseridos, mas estamos, tá certo? Porque nós estamos aqui exatamente contando parte da história que ele já mencionou em sua profecia. Nós já estamos contando, nós fazemos parte do reino de Deus de uma maneira mais apresentada pelo Senhor, espiritual. Paulo diz que é alegria e paz no coração, certo? Então o reino de Deus já está funcional, já está aqui, já chegou, mas ele está acontecendo através da igreja e na vida. O reino do Senhor, então, é mais espiritual, é mais um envolvimento
uma comunhão da igreja com o seu rei, com o nosso Senhor. O mundo não toma conhecimento, pelo menos na experiência do reino de Deus, quando nós muito falamos, e eu queria já chamar a atenção dos irmãos para ter um domínio sobre o assunto do reino, para quando for evangelizar, por exemplo. Não é uma mudança religiosa, não é uma apresentação de uma mudança religiosa, como algumas pessoas às vezes pensam. Nós estamos mencionando o reino de Deus e tudo que está envolvido com este reino. Nós temos já participado desse reino, estamos participando deste reino de uma maneira espiritual, íntima com o Senhor, mas nós sabemos que ele vai voltar. E então é isso que eu vejo aqui no texto de Miqueias, esse salto. Ele está falando no período dele, mas em Jerusalém, e em Jerusalém em particular aqui, vai acontecer alguns episódios até que se cumpra esses últimos dias. Tá certo? Então essa expressão, ela nos leva ao futuro imediato de Miqueias e a um futuro bem distante de Miqueias. O futuro imediato de Miqueias seria 100 anos depois dele, quando o profeta Jeremias entra em cena, e já mencionamos aqui o profeta Jeremias mencionando o livro de Miqueias, ou a mensagem, a profecia dele do capítulo 3, versículo 12. Quando Jeremias ele entra em cena para falar da invasão que Jerusalém irá sofrer, que ele falou, Miqueias falou, foi adiado, Deus adiou para mais adiante devido um ocorrido com o Império Assírio. Não seria o Império Assírio que invadiria Judá, mas sim o Império de Nabucodonosor, o Império Babilônio. Isso é um pouquinho de história bíblica relacionada à invasão em Jerusalém. Então Miqueias ele fala que Jerusalém será tomada, como também Samaria o foi. Só vai acontecer no período de Jeremias. E quando Miqueias ele lança luz e menciona que nos últimos dias vai acontecer o que nós lemos, a gente dá uma olhada na história de Israel e vemos e olhamos que isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu ainda em Israel, principalmente, que é o foco principal dessa passagem. Como não aconteceu ainda, os irmãos vão perceber que Miqueias está falando de uma coisa, na época dele, de uma coisa futura. E aí eu vou fazer aqui uma comparação, talvez seja singela, e os irmãos podem até usar uma coisa aí que vocês se lembrarem, para fazer alguma comparação. É como se fosse um bumerangue. O Miqueias, que é uma arma, que era uma ferramenta que o pessoal joga, ele vai e volta. Não sei se vocês já viram o bumerangue. É lançado, ele vai, faz uma curva, atinge aquele alvo que a pessoa desejou, né? Atinge e volta para ele. Então, fica aí essa ideia aí, ó. O Miqueias está aqui no tempo dele, está aqui em Jerusalém, eles estão vivendo em injustiças aqui, ele está denunciando, ele joga a sua profecia, ela dá uma pincelada lá no futuro, depois do nascimento de Jesus, irmãos, esse texto. Ele vai levar as pessoas a mencionarem a era futura, vindoura, que o Messias vai inaugurar. O Messias nem chegou ainda, ele só vai falar do nascimento dele no capítulo 5. Mas ele joga esse momento histórico do futuro, messiânico, e depois retoma novamente, porque os acontecimentos da época de Miqueias serão, consequentemente, depois que ele termina a sua profecia, o seu tratado. E aí já mencionei para os irmãos que ele profetizou mais ou menos meio século, 40 a 50 anos. Essa profecia, como ela parece não se encontrar muito nos outros capítulos, não se assustem com isso não. Algumas pessoas ligam ela ao versículo 12 do capítulo 3. Outros comentaristas acreditam que pode ter um espaço de tempo, e Miqueias, à medida que vai avançando na sua mensagem, ele vai amadurecendo também as ideias e orando, certamente, conversando com Deus, lembrando que ele é inspirado pelo Espírito Santo a não somente escrever, mas também a profetizar, os dois ao mesmo tempo, inspirando aí o profeta Miqueias. A gente começa a ver o que acontece no cristão, por exemplo. Quando nós aceitamos Jesus, há um contato com o Evangelho, há um aprendizado primário, mas há um crescimento.
há um amadurecimento. E à medida que o amadurecimento, pelo menos é o que deve acontecer, vai acontecendo, a nossa ideia de igreja, de reino de Deus, ela vai se aprimorando, vai melhorando a nossa ideia, então a gente fica mais maduro, né? Como a gente diz, um crente experiente. O profeta Miqueias, ele está vivenciando esses momentos e ele vai lançar essa luz do futuro e ao mesmo tempo falar do seu período, do seu tempo. É tanto que vocês vão ver lá no capítulo 6 e 7, mais adiante, que parece ele retomar alguns assuntos pertinentes a ele, que nós vamos tratar depois. Amém? Glória a Deus. Eu joguei o bumerangue aqui. Os irmãos foram bem acolá e voltaram de novo. Glória a Deus. Algumas pessoas fazem comentários, e essa expressão, os últimos dias, irmãos, sempre está também ligada a juízo. Juízos de Deus que virão. Certo? E os juízos de Deus, irmãos, sabem que estão acontecendo na época de Miqueias, e vai acontecer mais adiante, certo? Só que nós vamos ver que a passagem que nós fizemos a leitura nós temos uma referência muito forte em Isaías, um paralelo impressionante, tá certo? Em Isaías capítulo 2 a gente vai ver já. O que eu posso dizer mais ainda antes de falar aqui do primeiro versículo? Esse contato com essa expressão, os últimos dias. O dia de Deus, o dia do Senhor, que também está envolvido aqui, quando a gente começa a pesquisar mais textos do Antigo Testamento. Quero só dar aqui uma observação para os irmãos, e eu disse para vocês estarem lendo os profetas menores, estiverem lendo os profetas menores, vocês vão ver muito essa linguagem, certo? Eles estão falando de uma coisa bem próxima e às vezes dá um versículo para outro, pode dar um salto, depois uma retomada. Tá bom? Isso é muito presente, muito constante nas profecias, até porque alguns assuntos eles não tiveram acesso. Que aí eu mencionei aqui, por exemplo, a presença da igreja na história. Tá certo? Alguns comentadores, antes de eu falar aqui sobre o versículo 1 mais adiante, eles ligam o versículo 12 ao primeiro do capítulo 4, porque tem essa expressão, mas, nos últimos dias. É como se ele estivesse terminando de falar aquilo que falou no 3, e já ligando no capítulo 4, sendo que há uma distância aí de experiência ou de tempo, que nós não podemos aqui fazer uma cronologia, não pretendo aqui dar datas para os irmãos, só o assunto e aquela ideia que nós já sabemos que por quanto tempo ele profetizou, tá certo? Não é todos os comentadores, mas alguns fazem essa ligação, outros dizem que isso pode ter sido uma escritura acrescentada no livro de Miqueias na época do exílio, já próximo a Jeremias, ou então depois do exílio. Desconsiderando aí a sequência do livro ao profeta Miqueias. Eu não concordo com esse argumento que é posterior. Para mim é da mesma época do Miqueias, como eu entendo o que está acontecendo no livro como um todo, e que o que vai diferenciar é apenas essa experiência do próprio profeta. Temos que respeitar aqui que ele está profetizando, não é uma mensagem de 7 capítulos de um livro de uma vez só. A mensagem ela foi sendo repetida e ela foi se incorporando mais ideias à medida que a experiência dos profetas daquela época, eles iam trocando essas informações também. Eles conversaram entre si, com certeza. É o assunto do momento, tá certo? Eles não tinham meios de comunicação como nós temos hoje, mas o Espírito Santo é que está inspirando o profeta Isaías, Amós, Oséias e Miqueias, que são profetas muito da mesma época. Diferença de data aí você pode ver depois. Enquanto que um já estava com o ministério mais adiante, o outro estava começando. Mas é o assunto do momento. É como se nós pegássemos aqui para conversar sobre o assunto do Brasil nesses dias. Os irmãos estão vendo as notícias. Pode que a gente vá divergir numa opinião e dizer alguma coisa diferente, mas a gente vai acabar tendo um assunto comum. E esse assunto pode ser discutido entre nós, pode ser comentado,
de maneira que nós não vamos ser aqui incoerentes na nossa fala. Eu posso falar que o assunto, os irmãos, eu vi essa notícia e por aí vai. Estava acontecendo nessa época isso também. Tá certo? Não fiquem preocupados. Tem gente que, quando não consegue compreender logo uma passagem, e quando tem esse tipo de dificuldade, já querem associar logo a uma outra pessoa que escreveu e tudo mais. Isso acontece muito na crítica dos estudiosos. Não é o nosso caso aqui. Tá bom? Eu estou comentando porque vocês, se for pesquisar sobre Miqueias em vários livros, vocês vão acabar encontrando esse tipo de comentário. Então, a gente já está logo dando essa dica para os irmãos. Uma sugestão que fizeram desse capítulo, eu achei interessante, eu anotei, é que do versículo 1 a 4, embora alguns liguem o versículo 5 perto do 4, eles fazem uma ligação até o 5, o contraste absoluto é entre o presente e os últimos dias. É um contraste que vai acontecer aí. Tá certo? Isso aqui nunca aconteceu em Israel. E nem aconteceu depois de Jesus. Embora mostre isso relacionado a Jesus. Mas os irmãos sabem que Israel não se converteu, não aceitou o Messias. Tem toda aquela dinâmica aí do endurecimento de Israel. E aí já é um outro assunto que eu não quero tocar aqui, mas os irmãos sabem desse episódio. O que a gente tem do versículo 6 a 10 é um domínio futuro, apesar da crise que eles estão acontecendo aí. Em contraste, vai estar a crise de Miqueias, e tenham em mente, viu, irmãos? Não vamos levar Miqueias para o futuro, não. Ele falou do futuro, mas ele está lá. Ele está vendo o sofrimento pessoal e ele está fazendo ali a sua denúncia, a sua profecia, combatendo a injustiça. E a gente percebe também que uma batalha escatológica, que aí já aponta bem mais adiante, também acontece em Jerusalém, o que a gente vai ver nos restantes dos versículos 13, de 11 a 13, embora existe uma tradução hebraica, não sei se todas, que o versículo 1 do capítulo 5 de Miqueias está ligado ao capítulo 4, então seria o 14º versículo. O capítulo 5 para eles começaria no nosso versículo 2 do capítulo 5, certo? Mas isso aí é uma tradução hebraica. Queria falar aqui um pouquinho, o Bruno falou isso, eu não sei se vocês notaram, sobre a questão da visão hebraica que é linear, certo? Que seria a era que estamos vivendo, uma era má, uma era que tem injustiça, fome, essas coisas da sociedade, e uma era que os judeus acreditam que é áurea, futura, que começaria com a chegada do Messias e o reino de Deus de uma maneira mais plena. E a ideia hebraica ou judaica também está ligado ao retorno daquele domínio de Davi e Salomão, que foi a era de ouro de Israel, a era de Davi e Salomão. Depois disso houve um declínio, uma queda, e os irmãos sabem dos acontecimentos no livro de Reis. Às vezes os versículos eles não estão em uma ordem bem cronológica aqui. Por exemplo, aqui nós estamos falando, irmãos, da volta de Jesus. É o milênio, mas Jesus nem nasceu ainda. Miqueias vai falar que ele vai nascer só no capítulo 5, versículo 2. É que ele vai dizer que o Messias vai nascer. Agora, por que ele faz esse avanço? Porque ele está falando da era do Messias, e aí ele dá tipo uma pausa aqui e vou dizer, ele vai nascer lá em Belém. Onde é que ele vai nascer? Lá em Belém. Mas ele está contando todo esse episódio, todo o desdobramento do reino do Messias e as bênçãos concernentes às promessas e alianças feitas a Israel. Lembrando, para os irmãos aqui, isso mexe com muita coisa, né? Que Miqueias sabe da bênção, ou da promessa, ou da aliança abraâmica, mencionado no capítulo 15, e incorporado ali, acrescentado no capítulo 17 de Gênesis. Miqueias sabe disso aí, irmãos. E ele também sabe da aliança davídica, que vai acontecer em 1 Samuel, quando Deus chama a casa de Davi e faz ali uma aliança davídica para o trono ter sempre um seu descendente. A gente sabe que ele está falando de Jesus, a gente sabe, hoje nós sabemos, né? O desdobramento do Novo Testamento nos ajuda muito bem a compreender toda essa dinâmica do reino de Deus, começando com Israel, adentrando na era da igreja e a volta de Jesus, que é o que o assunto dos últimos dias tratam. Inclusive, irmãos, nós estamos vivendo
Abra aí as internet nos vídeos, estamos nos últimos dias. Aí vem qualquer coisa que aparece de novidade, eles colocam lá. É os últimos dias por causa disso. Aí aparece uma coisa. Aí coloca. Por favor, irmãos, e quem estiver ouvindo aí na live, consultem a Escritura. Vamos à Bíblia. Certo? Notícias, reportagens, pode ser visto, mas vamos recorrer à Escritura. A Escritura trata do assunto da vinda de Jesus de uma maneira mais tranquila, segura, sem assombro. Quando o pessoal vai falar da volta ou da vinda de Jesus, eles botam um fundo musical, ainda bem que não tem aqui, né? Um fundo musical tenebroso. Parece um negócio de terror. Irmãos, nós estamos esperando a chegada do nosso Rei, do Senhor Jesus. É um momento de alegria para a igreja. De fato, quem não ainda se converteu, passará por momentos de aflição. Mas a nossa mensagem é esperança para o mundo. A nossa mensagem é boas novas. O juízo de Deus, ele está a caminho. Mas nós devemos tratar isso à luz da Escritura. Eu não preciso pegar a Bíblia e fazer dela um livro de terror para as pessoas. Eu preciso interpretar a Escritura de uma maneira coerente, mostrando que Jesus vem segundo a Escritura. Paulo disse que ele veio segundo a Escritura, sabemos que ele voltará segundo a Escritura. Tratamos disso de uma maneira simples, natural, lendo a palavra, meditando com quem está ao nosso alcance, refletindo, observando o desdobramento em nossa vida, o que acontece, o que envolve a minha vida relacionada a isso. Tá certo? Amém? Olha Deus, nessas pausas aí, o tempo é bem ligeiro, eu fico correndo aqui, viu? Mas os irmãos estão entendendo? Dá aqui uma pausa, beber água, deixar o pessoal em casa descansar também. Os gregos não tinham essa mesma visão da história. Eu não quero aqui ficar investigando a visão que eles tinham. Alguns dizem que é a espiral, que a história fica se repetindo. Nós não cremos assim também não. A igreja tem uma visão mais próxima do judaísmo. A história, ela continua. Deus tem um plano, não tem um plano B, é só um plano. Tem gente que fica colocando um plano A em um momento, um plano B em outro momento, não, é só um plano de Deus. E ele está executando esse plano usando os seus fiéis. Nesse caso aqui está usando Miqueias. E aqui falando está usando nós, a igreja, no louvor, na oferta e na ministração da palavra. Ele está usando a igreja. Nós estamos inseridos nessa era escatológica que está avançando para o fim. Nós temos ciência disso. A nossa pátria é celestial, mas a terra é nossa. Os mansos herdarão a terra. Não é só ir lá para o céu e ficar sendo dono só do céu. Irmão, aqui é nosso. Tudo, nós somos co-herdeiros com Cristo, Paulo disse. E nós reinaremos com Ele. Existe muita bênção inserida na Escritura que nós temos que tomar conhecimento. Posse já temos. Conhecimento disso, porque aí a gente fica sendo um cristão mais equilibrado, mais tranquilo. Quando for conversar com alguém sobre a Escritura, a gente terá um assunto à luz da Bíblia. Precisa dizer, eu penso dessa maneira, está escrito, eu creio, e assim nós temos usufruído das bênçãos do Senhor. Tá certo? Não é aqui essas palavras hebraicas, eu mencionei umas aqui. Últimos dias, eu falei, dia em hebraico seria Yom, ou Om, perdão. Yom, na forma portuguesa de dizer, né? Yom, que é procedente de outras raízes, está relacionado ao dia, um dia, durante o dia mesmo, sem ser noite. Pode ser o dia com a noite, pode ser o dia como um determinado pela tarde e pela manhã, como é escrito no Gênesis, tarde e manhã. Pode ser uma divisão de tempo, certo? Como um dia de trabalho, ou uma jornada de um sábado, ou a jornada de um dia, perdão. Dias, períodos de vida,
período da vida da pessoa, vai no plural, né? Pode ser também um tempo, um período. E é aqui onde vai morar mais a nossa ideia, um período de tempo. Esses últimos dias, eles começaram quando, de fato? O profeta diz que nos últimos dias. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 2, a primeira pregação de Pedro, depois do Pentecoste, ele entendeu, ele fez uma interpretação, uma aplicação para aquele momento histórico. Ele disse assim, olha, depois de repreender o pessoal pensando que os discípulos estavam embriagados, ele, olha, eles não estão aí essa hora da manhã não, embriagados não. O que está acontecendo é o que foi dito. Ele cita uma profecia de Joel. Nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Claro que não foram todos que estavam presentes que receberam o preenchimento, né? Essa visita, essa efusão do Espírito. Até porque a pregação dele gerou mais convertidos, que receberam a partir daquele momento o Espírito. Pedro disse que naquele tempo era o início dos últimos dias. Para nós é o início dos últimos dias. Não quer dizer que é o início como data, porque está relacionado ao Messias. Jesus já tinha até ido ao céu. Mas Pedro pega uma profecia de Joel, que também vai falar isso aqui nos últimos dias. E daquele momento em diante, os últimos dias estão funcionando na história. Nós fazemos parte dos últimos dias, não porque nós nascemos agora, século XX, entrando no século XXI. Nós fazemos parte dos últimos dias porque nós estamos inseridos nessa história bíblica de Deus. Amém? Para entender, né? Dá para entender, irmãos? Agora, esses últimos dias, eles estão avançando em acontecimentos, que quando nós olhamos a Escritura, nós vamos ver os acontecimentos se avolumando, se tornando mais claro. Aí eu volto a dizer, leia as profecias com um coração contrito, de oração, para que a gente, quando lê um texto, a gente perceba esta linguagem. Isso aqui não é só para erudito, irmãos. Eu não sou erudito, eu sou apenas o irmão, vocês conhecem. Fiquei lendo, tem pesquisa, o pessoal comenta, mas está aqui, essa mensagem é para nós, é para a igreja. Certo que tem alguns pontos que precisa pesquisar, e a gente faz isso, certo? E os irmãos também podem fazer. E está tendo a ferramenta aí já, começamos quinta-feira. Continua observando aí, vai dar para a gente aprender mais coisas. Deixa eu mostrar uma coisa aí, antes de entrar aqui no livro do Miqueias mesmo. É a passagem paralela em Isaías. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 2. Eu vou ler aqui o versículo em Miqueias e vocês vão acompanhar em Isaías, tá bom? Eu vou ler no livro de Miqueias e vocês vão acompanhar em Isaías capítulo 2, a partir do 2. Para vocês verem essa referência interessante. Embora em Miqueias a passagem tem mais algumas informaçõezinhas do que em Isaías. Mas eu vou ler aqui em Miqueias, vocês vão acompanhar em Isaías. Todos encontraram? Isaías capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler em Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas, ou no cume do monte, e será exaltado acima das colinas ou outeiros, e pessoas afluirão em direção a ele. Acompanharam em Isaías? Acompanharam? Não parece ter sido a mesma passagem? Versículo 2 para mim aqui, para vocês certamente ou é o 3 ou está ligado aí. E muitas nações virão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Viram aí? Quase as mesmas palavras, né? Nas versões aqui um pouco diferente,
talvez tenha aí uma diferençazinha, mas é o mesmo assunto. Tá certo? Versículo 3 para mim. E julgará entre muitas pessoas e repreenderá nações poderosas distantes. E suas espadas se transformarão em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Viram aí também? Mesma coisa? Mas assentar-se-á cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Amém? Vocês viram aí essa semelhança? Algumas sugestões foram dadas. Eu não quero fazer partido em sugestão. A primeira foi que um copiou o outro. E parece assim, bem aceitável, né? Um copiou pelo outro. Embora a gente vai ver alguns desdobramentos aqui, Miqueias, ele é mais novo do que Isaías. E a mensagem de Miqueias é mais completa quando a gente vai para o restante do texto. Isaías para por ali. Certo? Miqueias fica com a mensagem mais completa. Mas se ele sendo o mais novo, seria ele que deveria ter copiado do mais velho, se for essa sugestão aceita. Uma outra sugestão é aquela que eu falei, que é o assunto daquela época, dos profetas do 8º século, concernente a Samaria e a Jerusalém, era recheado dessa mensagem sobre o juízo de Deus que estaria a caminho, e Israel então sofreria esse juízo. Então não é apenas o profeta Miqueias ou o profeta Isaías que tem essa mensagem sendo dita, embora somente eles dois escreveram. Mas os outros profetas também tinham mensagens semelhantes, embora não textual, como a gente fez aqui menção. Tá certo? Então é uma outra sugestão que está relacionada mais ao pensamento da época vigente. É interessante também essa sugestão. Uma outra, eu não sei qual é o número de pessoas que defendem, mas é que tanto Miqueias quanto Isaías, eles tiveram acesso a um documento que já mencionava essa ideia aqui, essa passagem. E eles fizeram só, cada um incorporou ao seu escrito. Isaías da maneira dele e Miqueias do jeito que ele quis colocar. Os irmãos entenderam essas sugestões? Eu não sei qual é a que está mais verdadeira aí. É possível que a gente possa fazer uma junção de tudo isso, embora eu prefiro ficar com o que o Espírito está fazendo com os dois e os demais profetas. A inspiração divina para mim aqui é mais importante do que as sugestões que a gente possa dar. Os irmãos compreendem? Amém? Tá bom? Estou falando isso aqui porque vocês vão encontrar isso também. Se fizer uma pesquisa aí, talvez encontrar até mais sugestões. Tá certo? O capítulo 4 e o capítulo 5, irmãos, eles estão ligados com relação ao assunto sobre o Messias e tudo que relaciona-se ao reino que ele trará. Certo? O capítulo 4 e o capítulo 5. 6 e 7, a gente vai ver uma diferençazinha, depois a gente toca nesse assunto. E um rapaz chamado John, eu não sei o que é o A dele aqui, Martin, John, ele diz o seguinte: o capítulo 4, de 1 a 8, seria o reino vindouro, a chegada do reino. Do versículo 9 ao capítulo 5, versículo 1, que eles se ligam, né, aquele versículo que eu falei, são eventos que precedem o reino por conta do período de Miqueias. Do versículo 2 ao 15, do capítulo 5, é o reino que será estabelecido, que vai ainda estabelecer. Então tem um período que vai acontecer uma coisa, depois outra, e depois outra, nessa sequência, segundo esse escritor. Tá certo? Mas eu quero voltar ao livro e ver aqui algumas coisas, porque tem um jogo de palavras no versículo 1 que vocês devem ter percebido aí. Alguém pode ler para mim? Eu sei que o pessoal de casa talvez não vai escutar, mas eu vou, só por conta da tradução. Leia aí o versículo 1, por favor.
Miqueias 4, versículo 1. Em uma outra versão diferente, vou ler aqui numa outra, diferente aqui. Diferente da que eu li, diferente da que ele leu. Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos. Interessante, irmão, afluir é descer, viu? O rio afluir, vai descendo até o mar, né? E aqui afluir é subindo. A linguagem bíblica tem essa dinâmica, né? Deus está dizendo que eles vão subir, porque aí é o monte de Jerusalém, Jerusalém no monte, e o templo está no monte, né? Então as pessoas, quando vêm em Israel mesmo para adorar o Senhor, tinham que subir o monte da casa do Senhor. Mas a palavra aí, que foi colocado, que é o cume dos montes, né? A ideia aí de cume é cabeça. Os irmãos estão lembrados do versículo do capítulo 1? Deus ia visitar os outeiros, como alguém que pisa o lagar. Eu falei no capítulo 1. Ele iria descer, e nos outeiros, onde tinha idolatria, o assunto lá do capítulo 1 era a idolatria, de uma maneira muito forte. Ele ia pisar os outeiros, que é pisar a idolatria, como se pisa no lagar. O outeiro seria um monte mais baixo, e a montanha um cume maior, mais alto. A ideia aqui é que Deus está tratando não apenas da posição geográfica do monte ou de Jerusalém, mas Ele está tratando de que Ele é o único Deus que deve ser adorado. Então Ele está acima dos outeiros, onde a idolatria campeava em Israel naquela época, mas que já estava aqui mais amenizado, porque a idolatria não é tão mencionada. Mas aí Deus já traz a ideia de que somente Ele será adorado, porque o texto vai terminar dizendo de novo o Monte Sião. Amém? Entenderam isso? Muito importante isso aí. Aí esse jogo de palavra, monte, cume do monte, montanha, em hebraico, irmãos, é quase a mesma palavra. Se vocês forem olhar lá, é quase a mesma palavra para dizer isso tudo aí que está dizendo. Tá certo? É interessante como é tratado essa ideia aí. E esse termo que eu falei dos últimos dias, no Antigo Testamento, umas 3 vezes que acontece, existe um período mais remoto dessa expressão, que está no livro de Gênesis, capítulo 49. Eu queria ler para vocês, versículo 1, onde é falado dos últimos dias a primeira vez. Observa aí Gênesis 49, versículo 1. É aquele período, aquele momento em que Jacó está fazendo ali uma bênção, despedindo dos seus filhos. E a gente tem essa expressão, essa notícia interessante. Gênesis 49, versículo 1 diz assim, olha: E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá quando? Nos últimos dias. Claro que os últimos dias desses homens ainda foram no Egito, e não é os últimos dias de Miqueias que é mencionado aqui, mas é essa expressão mais remota que nós temos no Antigo Testamento, dessa expressão dos últimos dias. Na Torá, nós ainda temos mais 2 outras ocasiões. Avance um pouquinho para o livro de Números, capítulo 24, versículo 14. O contexto de cada um, claro, é diferente, mas é só para a gente ver essa expressão. Números 24, versículo 14 diz assim: E agora eis que eu vou ao meu povo, portanto vem, e eu te advertirei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então a palavra últimos dias começa a tomar uma forma diferente, mas sempre ligado ao povo de Israel. Quando nós chegamos no capítulo 31 de Deuteronômio, avance mais um pouquinho, já acabamos a Torá, 31, o versículo 29, olha o que diz. Interessante. Capítulo 31, versículo 29.
porque sei que depois da minha morte, isso é Moisés, depois da minha morte, vos corrompereis completamente e vos afastareis do caminho que vos ordenei. E nos últimos dias, o mal vos virá, porque fareis mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo a ira, pela obra das vossas mãos. Olha só, como a expressão últimos dias, ele vai tendo um aumento assim no conteúdo, certo? Claro que não é tudo aqui, mas quando chega no período dos profetas literários, aí é que a gente vai ver o negócio mais falando do final, porque está relacionado ao Messias. Tá certo? Os últimos dias. Esses últimos dias, para alguns, pode ser algo que pode acontecer dentro da história, e principalmente Israel, né? E os últimos dias podem estar relacionados ao final de tudo, quando tudo será transformado. Como se fosse já o estado eterno começando para todos nós. Então, os últimos dias, irmão, é difícil você dizer quanto é data. E Jesus deu um alerta para nós no capítulo 1 de Atos. Existem tempos e datas que são exclusivamente de Deus. Ele que estabeleceu. Agora, o que ele deixou de informações é o que nós temos acesso. Por isso nós recorremos à Escritura. Os últimos dias ligados ao reino de Deus vindo através do Messias. Champlin faz 11 características nesse capítulo sobre a questão da restauração de Israel, certo? Aplicando de maneira interessante, desde a restauração de Jerusalém, Israel ocupando a terra novamente, que eles vão voltar, né? A gente vai ver muito isso presente nos profetas, as atividades que acontecerão ali, de ensino, por exemplo, a partir do templo do Monte Sião, a lei sendo chamada a atenção, vamos aprender a lei do Senhor, nós vimos isso aí, a submissão das nações, uma coisa interessantíssima que tem no versículo 2, quando eles mesmos se convidam a ir lá, o fim das guerras, a segurança e a fartura, que é o que nós temos lá no versículo 4, que a gente viu, deitado debaixo da videira, né? A conversão a Deus de todas as nações, certo? Um convite geral, embora o versículo 5 ele seja um pouquinho estranho na linguagem que a gente vai ler, porque é do tempo de Miqueias, não é do tempo do fim. Todo Israel presente, porque vai ser todo Israel aí, todo Israel será salvo. Claro que quando a gente fala todo Israel, os irmãos sabem que tem o remanescente, né? Todo Israel que faz parte da salvação proposta por Deus. As transformações das nações, ou da nação de Israel, a conversão das nações, e o retorno ao Monte Sião, a Jerusalém, que é como se começasse e terminasse com a mesma ideia. E eu estou falando aqui o capítulo todo, claro, né? Achei interessante essas características. Certo? Amém? Irmãos, é ou não é muitas informações? Não é? E eu só li 4 versículos. Eu falei para a Márcia, eu queria chegar no 10. Aí o Márcia só consegui chegar no 4. Não dá para ir mais não. Porque, irmãos, olha, nós estamos mexendo numa coisa histórica que a igreja não tem costume de falar. A gente só vai para vídeos. O vídeo já diz logo, a besta é esse, o anticristo é aquele. O pessoal não vai para a escritura e fazer um estudo com calma, observando essas nuances aí que tem nos textos, e vai e volta. Você precisa fazer uma leitura mais atrás. O pessoal só quer ir direto para o Apocalipse. Mas para entender o final é melhor que a gente saiba um pouquinho mais atrás, mais do passado, que aí a gente vai compreendendo. Por exemplo, a gente anda numa história linear. Eles falaram que Jesus vinha. Para nós, ele já veio. Ele disse que vai voltar. O nosso andar é adiante, à medida que avançamos na nossa própria história como igreja. Porém, eu tenho conhecimento dos acontecimentos de Jesus quando ele estava aqui. Nós podemos ler nos evangelhos, e isso me ajuda a compreender melhor o reino de Deus em que eu faço parte, não apenas como igreja congregacional neste lugar,
congregando com os irmãos e vivendo aqui. Eu faço parte do reino de Deus. E eu congrego com os irmãos que fazem parte do mesmo reino de Deus. E a gente vai aprendendo e andando junto. E nesse caso, nós estamos numa jornada de companheirismo como igreja. Irmãos amados, que vai ter um desdobramento de igreja, que a gente vai tratar isso mais adiante, tá certo? Mais adiante aqui nos capítulos seguintes do livro. Esse envolvimento de igreja. Eu sou o reino de Deus, mas eu tenho um compromisso pessoal, literal, presencial, apesar do que estamos passando, mas de conhecimento da vida dos irmãos, de envolvimento, mesmo com os meus defeitos à vista. Eu estou aqui, os irmãos estão aí, nós estamos comungando na ceia, embora nós não estamos podendo nos abraçar, mas nós estamos em comunhão. Isso é igreja. A igreja tem essa dinâmica, e à medida que nós temos esse envolvimento, isso aqui já é uma coisa até mais prática, né? A gente vai convivendo essa ideia, e aí nós vamos compreendendo a vontade de Deus para mim como igreja, para mim como reino. E aí quando eu conversar com alguém que não faz parte do reino e nem congrega numa igreja, eu tenho uma linguagem saudável, sadia, verdadeira, tranquila, equilibrada. Nós não somos uma religião dentre outras, nós somos do reino de Deus e nós temos um local de reunião, somos conscientes do aprendizado. Tudo isso, irmão, está relacionado a um texto como esse que a gente às vezes vê dificuldades. Os irmãos não estão sentindo dificuldade aí de entender? Eu tive, mas à medida que eu tive, não quer dizer que eu não entendi nada. Até onde Deus vai iluminar nossa mente, nosso coração para a compreensão, esse é um desafio geral da igreja. Não é para poucos, é para todos nós. Amém? Glória a Deus. Estou olhando aqui. Está certo, não está? Ele está me ajudando. O relógio está me ajudando. Estou dando aqui uma pausa para os irmãos, porque são muitas informações aqui, geradas aqui, irmãos, mas que mexem com a história de Israel, e que, à medida que vocês estiverem compreendendo melhor esse livro que nós estamos tratando, por exemplo, se nós fôssemos analisar o profeta Amós, outro livro pequeno aqui próximo, Amós é o mesmo período dele, só que ele está profetizando em Samaria, e a gente já passou. Miqueias fala pouco sobre Samaria porque foi destruído, certo? O ministério dele se concentra mais em Judá por conta da questão do templo. Embora a mensagem é para todo Israel sempre, não pensem só nas cidades quando é mencionado. A ideia é geral, Israel como um todo. Mas é importante a gente ter essa compreensão aí. Isso ajuda a gente a viver como igreja mais tranquilo, irmão. Então eu não tenho pretensões, ambições, sabe, privilégios. Nós todos somos alvo da bênção de Deus, somos abençoados por Deus, fazemos parte das suas promessas, do seu povo, e nós deveríamos desfrutar melhor isso. Como é que a gente desfruta? Aqui, como igreja, em casa, orando, acompanhando os acontecimentos da nossa congregação, os trabalhos propostos, né? Então, os irmãos fiquem sempre atentos a esses acontecimentos nossos de igreja. Versículo 2 diz aí que muitas nações virão. Só que antes de a gente mencionar o versículo 2, e vai ser virão a Sião, eu queria que os irmãos se lembrassem aí do Salmo 46. Os irmãos lembram o que é que tem no Salmo 46? Teologicamente, é um salmo sobre Sião. Certo? É um salmo sobre Sião, a cidade de Deus. Tem até um hino que nós cantamos, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, tirado lá do Salmo 46. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Vocês veem lá, é um salmo de Sião. Mas não é apenas o 46. Se você pular o 47, chega no 48, também é um salmo que fala da cidade de Sião. Certo? Cidade de Sião com relação ao monte e a Jerusalém.
E o Salmo também 76, esses 3 salmos, leia em casa, é uma tarefazinha de casa que eu vou deixar aqui para os irmãos. Salmo 46, 48 e 76. Observem a literatura, a linguagem que esses salmistas estarão tratando Sião. E observe como se encaixa perfeitamente nessa ideia que está aqui no versículo 2. Que começa no primeiro, né, mas que também está aqui ligado ao versículo 2, envolvendo não somente Israel, mas as nações. E muitas nações virão e dirão: vinde e subamos. Como Israel subia para adorar, eles também agora sobem ao monte do Senhor e à casa. Interessante que o monte e a casa estão ligados, estão unidos. A casa do Deus de Jacó, como está no versículo, lá no Salmo 46, né? O Deus de Jacó, o nosso refúgio. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Irmãos, isso aqui ainda não aconteceu de maneira plena, mas já está acontecendo de maneira, eu vou chamar aqui espiritual ou presencial na igreja. Por quê? Nós temos um só Senhor, amém? Um só Deus e Pai. A igreja do Senhor está espalhada só em Fortaleza? Não. Só no Brasil? Não. Está espalhada em todo o mundo. Então, de uma certa forma, esse ajuntamento para adoração ao Senhor está acontecendo em todas as nações. Não quero aqui fazer aquela menção missionária que geralmente se faz, porque ainda existem nações e povos a serem alcançados. A missão continua. Mas, de uma maneira, sabe, geral, universal, muitas pessoas de várias nações estão adorando a Deus. Por exemplo, nesse momento nós estamos aqui. Igrejas em todo o nosso Brasil, em toda Fortaleza, estão adorando ao Senhor. Então, nós já estamos aprendendo a palavra do Senhor. Só que a nossa visão, por conta do Evangelho, tem mais esse conteúdo espiritual. Não adoramos no monte específico, mas onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente. Então, a igreja já usufrui dessa bênção, mas de maneira plena, envolvendo nações, literalmente, ainda está por vir. Amém? Dá para compreender? Não é tão difícil. Dá para a gente compreender o que Deus está fazendo. Claro que isso tudo ligado ao Messias. A gente vai vendo aqui, à medida que esse capítulo e o outro chegar, vocês vão ver a chegada do Messias lá no capítulo 5. Então, as nações. E isso, irmão, é uma coisa padrão, viu? Na Escritura, tem um padrão. Deus determinou isso. Não é um monte porque Israel está ali, o tempo está ali. Isso não é aleatório, uma coisa religiosa, aquela coisa das outras nações aí que às vezes é parecido. Não. Isso é uma coisa que Deus foi quem estabeleceu, é o modo dado por Deus. Vamos ver isso lá no livro de Deuteronômio. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu vou no livro de Deuteronômio, preciso mostrar isso aqui para vocês, para que fique bem compreendido. Nós não estamos aqui fazendo uma apresentação religiosa, como que a gente escolheu, a gente fez aqui, determinou. Não, Deus foi quem disse. É a palavra dele sempre que prevalece. Capítulo 12 de Deuteronômio, eu gostaria de ler aqui 2 versículos. Observe bem, versículo 13 e 14. Diz assim, ó. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 13 e 14. Cuida para que não ofereças as tuas ofertas queimadas em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, em uma de tuas tribos, ali oferecerás tuas ofertas queimadas, e ali farás tudo o que te ordeno. Deus vai estabelecer uma tribo, um lugar específico para que a adoração de Israel funcione, e a gente sabe que é no templo, no monte do Senhor. Amém? Isso é padrão. No reino milenar continua. Por isso as nações virão. É os representantes, não é todo mundo não, viu, irmãos? São peregrinações que vai acontecer. A gente vai ver isso mais na frente um pouquinho, como é que isso acontece no reino do Messias, tá bom? Se aveste não, que a gente vai esclarecer algumas coisas também sobre isso. Versículo 3, ele julgará.
Já está terminando aqui. Os juízes de Israel, irmãos, não julgaram corretamente. Lembra do capítulo 3? 2 e 3, a injustiça social, eles fazendo tudo de errado. O que eles para fazer de certo estavam fazendo com suborno e propina, tudo errado. Como acontece hoje em dia, infelizmente, não somente em uma ou outra nação, mas em muitas. Como eles não estavam julgando de maneira correta, o Senhor mesmo julgará. O versículo 3 nos diz isso. Ele julgará entre muitas nações, pessoas, povos, e repreenderá nações poderosas distantes. Irmãos, a expressão, segundo alguns, essa expressão poderosa, nações poderosas distantes, são aquelas nações que se envolveram com imperialismo, aquelas nações que se tornaram império, que queriam dominar o mundo, como os impérios mundiais que aconteceram, que o anticristo vai trazer isso à tona novamente, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, os irmãos sabem, se calou, mas vai vir novamente. Isso aí ainda está no coração humano, infelizmente. Ainda existe essa ideia, e aí nós sabemos que o último império que ainda vai se levantar será o do anticristo. Nós vamos ver isso mais lá na frente, estudando outras profecias. Então essa passagem sobre nações poderosas, distantes, tem essa ideia. E há uma coisa interessante aqui, que as guerras elas findarão, porque Deus vai dar cabo da guerra. Só os irmãos lerem aquele salmo que eu lhe disse aí. Vocês vão ver, Deus para com a guerra, acaba. As armas serão transformadas em ferramentas de trabalho. Por quê? O versículo 4 vai dizer que eles estarão assentados debaixo da sua videira. Irmãos, eles não ficaram preguiçosamente debaixo da videira, lá se balançando, certo? Não é isso não. É que quando eles estiverem trabalhando na sua terra, olha como vai ser o reino do Messias, de paz. Porque Deus vai providenciar isso, vai proporcionar a paz. Inclusive o rei que virá, ele é o príncipe da paz. Amém? Então, as pessoas... Agora veja só, os pobres ouvindo essa notícia. Que esperança não brota no coração deles. Eles que saíram de suas terras com medo da guerra. A guerra não vai acontecer mais. E Deus vai providenciar a paz. E você vai poder plantar e vai poder usufruir do que plantou. Não somente Israel, mas todas as nações. Vai ser cabo da guerra. Não tem mais guerra. Vai parar. Acabou. Ele vai julgar com justiça e vai dar esse momento de justiça e paz, que é o que espera Israel nesse momento aqui de Miqueias. Lembra sempre do Miqueias. Tudo isso acontecendo, ele traz essa mensagem. Então a mensagem de esperança que nós não vamos ver no capítulo 1, 2 e 3, de repente salta nos olhos dos ouvintes de Miqueias. Irmãos, isso aqui, eu não estava lá não, mas a gente conhecendo assim como Deus trabalha, rapaz, eu não sei se pularam de alegria. Glória a Deus, vai vir aí o Messias para nos dar toda essa paz, toda essa tranquilidade, essa harmonia entre os seres humanos. E não é isso que esperamos, não é isso que queremos. Porque quem é cristão tem sede de justiça, certo? Tem senso de justiça, e nós aguardamos, porque o Senhor vai fazer isso. O critério, se vocês lerem Mateus 25, a partir do versículo 31, vocês vão ver lá como é que Jesus mostrou um critério de como funciona. Como é que eu sei que estou vivendo no reino de Deus de maneira que agrade a Deus? Fazendo uma série de coisas relacionadas ao próximo. Bem prático. É só você ler lá, Mateus 25, 31 a 46. As nações de longe, né, esses reinos, ninguém mais vai querer ser um império, porque o reino do anticristo, do Messias, ele não passará a mais ninguém. Ele terá um controle, e essa ambição escatologicamente vai acabar no império do anticristo, que será o último. Versículo 4, o Senhor disse, o finalzinho do versículo 4 tem assim, porque a boca do Senhor dos exércitos, interessante a palavra dos exércitos vai ser colocada nesse momento, porque está falando desse período em que as nações têm seus exércitos, certo? Então quando aparece Senhor dos exércitos, pode prestar atenção que tem algo relacionado à guerra por perto no texto. Como Deus é que está se mostrando, não apenas como Deus que deve ser adorado, mas ele é Senhor dos exércitos, não é só de Israel,
não é somente os exércitos do céu, mas Ele é Senhor dos exércitos da terra. Amém? Ele tem controle, domínio total. Aqui é reino de Deus, irmãos. Não é uma religiãozinha que vai ser estabelecida no futuro, por favor. Por isso que nós devemos ter essa visão mais completa de igreja, de uma maneira bem compreendida. Nós fazemos parte do reino de Deus. A boca do Senhor disse. É muito parecida essa expressão, como se fosse meio que o contrário daquela expressão que vamos ver no livro, que é assim diz o Senhor. Vocês vão ver isso, essas expressões, a gente já viu isso aí mais atrás, quando é repreensão, por exemplo, dos falsos profetas ou de algo que Deus estava julgando. Assim diz o Senhor. Certo? Ele controla os exércitos do mundo e Ele traz paz a todos. Amém? 2 minutos. Glória a Jesus. Me acompanhou, irmã Josa? Glória a Deus. Você é mulher de Deus. O que você aprendeu aí? Como é que você vai fazer isso? Peraí, eu ouvi um monte de coisa sobre o Miqueias, sobre o capítulo 4. Você vai ler mais, viu? Leia lá. Como é que a gente vai aplicar isso ou trazer para os nossos dias? Como é que eu vou? O que isso tem a ver comigo? É um desafio para mim? Eu estou só lendo informações? Quando eu sair daqui, está reino de Deus na minha mente, evangelizar, demonstrar, isso é o que eu queria dizer para vocês. Olha, Deus está no controle, é o que a gente percebe. Ele está no controle, não é só uma linguagem, um jargão de crente. É porque Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele está no controle mesmo. Amém? A verdade que é prática nisso é que eu preciso vivenciar isso além das portas da igreja. Quando eu saio do nosso convívio de congregar, eu lidarei com pessoas que não estão no reino. Então urge para mim um momento missionário onde quer que esteja. Na família, com amigos, no trabalho. É um desafio. E a gente está então agora como soldados do Senhor, apesar de sermos irmãos, nessa jornada pelo mundo, nessa caminhada. Então meu desafio é sair daqui e não somente com informações sobre esse texto ou outros da palavra. É o desafio presente, constante, de anunciarmos este reino, este rei do reino, que é o Messias, que é o nosso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E lembrando que nós somos igreja, e a igreja tem uma missão. Ela é missionária, ela não é missionária por um convite de mensagem, ou de um texto que venha trazer para os irmãos alguma emoção. A igreja tem essa natureza missionária por si só. E de pregar o evangelho. É o convite geral. É a comissão do Senhor para todos nós. Então, como agência de Deus e do reino, nós temos essa responsabilidade entre nós, depois dessas portas, de anunciarmos tudo isso aos demais. Porque, irmãos, Ele está chegando. Esses últimos dias está em andamento. Eu estou dentro desses últimos dias, como a gente viu. Então, a vinda de Jesus para Miqueias não vai ocorrer com a perspectiva que ele tinha no momento. Ele teve revelações de Deus, mas que ele não teve todas as revelações necessárias. Ele falou aquilo que foi colocado para ele, inspirado. Nós já sabemos mais coisas, acrescentando tudo o que ele já disse, e há mais coisas que o Senhor foi revelando à medida que a história vai acontecendo. Nós temos outros profetas, a gente vai ver isso quando estivermos estudando eles. A vinda de Jesus, ela deve ser comentada com equilíbrio da Bíblia. Por favor. Eu não estou proibindo os irmãos de assistir vídeo, mas tem irmãos que pegam um vídeo e faz um comentário bíblico que não tem nada a ver. Certo? E a gente deve evitar esse tipo de erro. Tire lições, mas cuidado com os comentários. E qual é o compromisso de cada um? Isso é pessoal, viu? A gente não força ninguém a, por exemplo, orar
evangelizar, ler a Bíblia. E existe uma coisa espontânea no crente. Vamos ficar de pé? Esse é o seu desafio. Faça uma introspecção, não apenas uma reflexão. Eu sei que nós não somos perfeitos, somos chamados para ser perfeitos. Nós não somos, mas somos chamados para ser perfeitos. E enquanto essa perfeição está em andamento, vamos fazer alguma coisa. E alguma coisa que esteve ao nosso alcance, né? Hoje eu fiz uma visita, rapaz, eu fiz um culto de manhã, meio-dia assim, 11 horas. Quase não vim embora. E eu contei aqui quinta-feira de um evangelismo que eu fiz na terça. Rapaz, eu achei tão bom, irmãos, evangelizar uma pessoa. Tão bom. Sabe? Conversar. Nós estamos orando para fazer uma reuniãozinha lá em casa. Orar. Com pessoas. Amém? Feche os seus olhos e agradeça a Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que nós lemos hoje, que nós meditamos e que nós fizemos reflexões aqui. Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, continua abençoando a Tua igreja e fortalecendo e nos dando graça, sabedoria, prudência, discernimento do reino de Deus e do reino de Deus em convivência, em comunhão com a Tua igreja, com o Teu povo santo. Abençoa Teu povo, Senhor, a Tua igreja, onde estiver reunida nesse momento, adorando, celebrando, exaltando o Teu nome, que nós possamos confiar cada vez mais que o Senhor está no controle de tudo e que nós estamos, ó Deus, à Tua disposição, como servos do Senhor, para fazer a Tua vontade em nosso tempo, em nossos dias, Pai. No nome de Jesus, nos abençoa, nos dá uma semana de vitória, direção, guia nossos pensamentos, nossas palavras, nossas emoções, nossos sentimentos, que possamos ser santificados cada dia pela Tua palavra, desafiados pela mesma, e que possamos conviver essa ideia do reino do Senhor, que já está em nós, através do Evangelho, através da ministração do Messias, do Teu Filho amado, nosso Rei, o nosso Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Continua a nos abençoar e a toda a Tua igreja, a todos os irmãos que acompanharam, que estarão, ó Deus, também assistindo esta mensagem, que estarão também fazendo sua própria reflexão, que haja amadurecimento em cada um, crescimento para louvor e glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Levante sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo, a sua paz, o seu reino, esteja bem presente entre nós e entre toda a igreja. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.